Fala, meu e-consagrado, minha e-consagrada, beleza? Vamos resolver questões de informática do seu concurso. Vamos para a aula agora. Então, pessoal, nós iremos resolver questões da banca Instituto Legados. Nesse caso aqui, pessoal, nós iremos resolver a prova de fisioterapeuta da Prefeitura de Bertolínia, no Piauí, 2024. Então, olha só o que é que diz a primeira questão. No sistema operacional Windows, quais são as principais diferenças entre suspender e fazer logoff? Observa que ele perguntou a diferença, sendo que ele quer as principais. Beleza, em relação ao estado dos programas abertos. Então, beleza, o que acontece, pessoal? Quando você utiliza a opção suspender, ele vai entrar em um estado de baixo consumo de energia, onde os programas abertos e o estado atual do sistema são mantidos na memória RAM. Então, os programas ficam mantidos na memória RAM, a memória de trabalho. Isso permite que, ao reiniciar o computador, todos os programas e janelas sejam retomados exatamente de onde pararam. Então, se você utilizar a opção suspender, ele suspende o trabalho para que você retorne em outra oportunidade, sendo que os programas que estavam na memória RAM, eles serão retomados exatamente onde estavam, beleza? Já fazer logoff, o login off encerrou algo. Então, quando o usuário ele faz logoff, todos os programas e processos relacionados à sessão do usuário são fechados e a sessão do usuário é encerrada. Isso significa que qualquer trabalho não salvo será perdido e os programas não serão retomados na próxima vez que o usuário fizer login, ou seja, fizer o acesso. Então, o logoff encerrou o usuário. Ele vai fechar os programas e vai encerrar a sessão do usuário. Tranquilo, pessoal? Então, resolvendo aqui, o gabarito será a letra B. Ao suspender o computador, os programas abertos permanecem na memória RAM e são retomados na mesma condição ao reiniciar. Beleza, pessoal? Tranquilo? Suspender, observa aqui, a ideia de memória RAM. O que está na memória RAM permanecerá. Agora, ao fazer logoff, todos os programas abertos são fechados e as sessões de usuário são o quê? Encerradas. Portanto, realmente, o gabarito é a letra B. Próxima questão. São vantagens de realizar cópias de segurança, backups, regularmente. Quando você faz backup, você quer se precaver de algum problema que possa ocorrer no seu equipamento. A ideia é permitir que, em caso de algum dano, algum arquivo seja corrompido, você consiga restabelecer essas informações que foram backupadas, ou seja, que foram guardadas como cópia de segurança. Então, o item 1 diz aumentar a velocidade do computador. Isso aqui estaria totalmente errado, pessoal, não tem nada a ver com isso, pois os dados são armazenados de forma otimizada. Isso aqui tem a ver com otimização da unidade de disco. Então, não seria o item 1. 2. Garantir que dados importantes possam ser recuperados em caso de falha do sistema ou perda de dados. Isso aqui seria verdadeiro. 3. Proteger contra perda de dados devido a erros humanos, falhas de hardware ou ataques de malware. Com certeza, o item 3 estaria correto, porque é realmente uma vantagem de se fazer cópia de segurança. 4. Melhorar a qualidade da conexão de internet, evitando quedas e lentidão. Não é essa a finalidade dos backups. Portanto, o gabarito será a letra B, 2 e 3. As cópias de seguranças, pessoal, podem ser do tipo full, completo, podem ser diferencial e podem ser ainda incremental. Tá bom, pessoal? Esses aqui são alguns tipos que eu posso utilizar de maneira básica para fazer backups. Tranquilo? Portanto, o gabarito para esta questão realmente é a letra B. Próximo. Da ferramenta Microsoft Word, qual das seguintes opções permite inserir uma quebra de página manual no documento? Observe o seguinte, pessoal. Quando você pensa em quebra de página, você pensa em inserir uma nova página no documento vinculada à página anterior. Então, quando você pensa em inserir uma quebra,
você vai inicialmente na guia inserir e acionar a opção de quebra de página. Então isso aqui seria verdadeiro. Observa que ele mostra para a gente aqui que a tecla de atalho é o Ctrl mais Return. Return é a mesma coisa de Enter. Então você vai utilizar o Ctrl Enter para inserir uma quebra de página manual. Ou vai na aba ou guia inserir, no grupo páginas, ativa a opção quebra de página. Portanto, o item 1 estaria verdadeiro. 2. Clicar com o botão direito no documento e selecionar quebra de página. Esse item é muito comum em provas e está incorreto, pois não existe essa opção de quebra de página quando você está utilizando o Microsoft Word e clica com o botão direito do mouse. Não aparece essa opção. O que aparece seria o quê? Recortar, copiar, colar, fonte, parágrafo, pesquisar, sinônimos, ler em voz alta nessas versões mais atuais, como o Office 365, traduzir, link e novo comentário. Observa que não existe a opção quebra de página. Portanto, o item 2 estaria falso. 3. Ir para a guia, inserir e escolher tabela. Depois, inserir quebra de página. Esse item estará incorreto. Observa que na guia inserir, você tem aqui a opção de tabelas e tem o item tabela. Observa que em nenhum momento aparece a opção quebra de página. Aparecem opções para trabalhar com a inserção de tabelas, mas não tem nada a ver com inserir quebra de página. Portanto, o item 3 estaria falso. Outra maneira comum de utilizar a quebra de página, pessoal, seria através da guia Layout. Layout quer dizer estrutura. Então, é através dessa guia que você consegue também, utilizando o grupo Configurar Página, acionar a opção Quebras e dentro de Quebras de Páginas, você vai poder acionar a opção de página, quebrar a página. Tranquilo, pessoal? Então, aqui seria outra opção de inserir uma quebra de página manual. Portanto, o gabarito aí ficou a letra A. Apenas o item 1 está correto. Próxima. A imagem abaixo foi extraída de uma planilha da ferramenta Excel e mostra um exemplo de uma célula contendo uma referência absoluta. Então veja, pessoal, a característica de uma referência absoluta é o sinal de cifrão, que pode aparecer antes da coluna ou antes da linha, beleza? Então observa o seguinte, imagina neste caso da questão do concurso. Observa que tem um cifrão antes do A e um cifrão antes do 1. Isso quer dizer que ele está fixando a coluna A e fixando a linha de número 1. Tranquilo? O que acontece? Quando você observa esse cifrão, você lembra de sempre, ou da palavra static em inglês, estático, parado, sempre, vai permanecer. Então, toda vez que você copia ou arrasta, o que vai acontecer? Ele permanece. Então, fui aqui no Excel e estou trabalhando com referência absoluta. Lá na guia Fórmulas, eu ativei Mostrar Fórmulas. Por isso que está sendo exibida essa fórmula aqui. Tranquilo? Cliquei em Mostrar Fórmulas e ele está mostrando essa fórmula aqui. Beleza. Agora eu vou copiar essa fórmula, vou dar um Ctrl C e vou colar em B2, em B3, em B4, em B5, em B6 e em B7. Observa que a estrutura foi sempre a mesma. O que acontece? Geralmente, quando não há o sempre, você vai perceber que o deslocamento que iria ocorrer na vertical seria a alteração exatamente do número da linha. Neste caso, como existe o sempre, não vai haver esta alteração. Tranquilo? Imagine que a mesma fórmula foi colocada aqui sem o cifrão no número 1. Quando eu copiar, o que vai acontecer? Ele vai perceber que o número 1 não está estático e que toda vez que eu copio na vertical, existe alteração do número da linha. Ora, se existe alteração do número da linha, se eu estou na linha 1, quando eu colar, a próxima é a 2. E assim, 3, 4, 5, 6, 7. Por que houve essa variação? Porque eu não defini que essa linha estará estática. Para que o Excel entenda que essa linha está estática, eu tenho que colocar o cifrão.
Observa que o cifrão antes da coluna A não vai interferir no seguinte aspecto, porque quando eu copio na vertical, a coluna permanece a mesma. Observe esse caso aqui, ó. Imagina que eu digito assim, ó, igual D8 mais E cifrão 6. Se eu copiar ou arrastar essa fórmula aqui para baixo, o que vai acontecer? Ó? A coluna D permanece a mesma, ó, D. O 8, que está sem o cifrão, ó, vai para 9. Mais, vamos supor que eu coloquei aqui um cifrão no E. Aqui vai aparecer cifrão E e aqui vai aparecer cifrão 6. Então, por exemplo, nesse caso, se tivesse assim, ó, igual F7 mais cifrão H11. Se eu copiar essa estrutura e colar aqui embaixo, o que vai acontecer? Ó? Igual F, observa que a coluna permanece a mesma na vertical. O meu interesse é somente verificar se a linha tem ou não cifrão. O 7 não tem o cifrão, então vai para 8. Mas, aqui como eu falei para vocês, ó, a coluna permanece a mesma, cifrão H. Quando tiver o cifrão, eu nem discuto. Agora, observa que antes do número não tem nada, então aqui vai para 12. Tranquilo? Então se aqui tivesse assim, ó, igual cifrão G8 mais L cifrão 5, observa que onde tiver o cifrão é inegociável. Cifrão G. Não tem nada aqui antes do 8, vai para 9. Mais o L. O L, observa que eu estou na vertical. Vertical não me interessa verificar letras, só me interessa verificar números. A única alteração que vai ocorrer na vertical seria de quê? De números. Como aqui tem uma letra, permanece a mesma. Tendo cifrão ou não tendo cifrão. Tranquilo? Agora, aqui no 5, iria mudar se não tivesse o cifrão. Mas quando tem o cifrão, permanece o mesmo. Então lembre-se, quando for na vertical, houver uma cópia e uma colagem, eu vou observar, tem cifrão? Tem. Se tiver o cifrão, não mexe. Tem letra? Tem. Se tiver letra, na vertical, permanece a mesma. Observe esse caso aqui, ó. Se eu tivesse assim, ó, igual a 9 mais cifrão E3. E eu pedisse para você numa prova copiar isso aqui, ó, está no endereço D5 e colasse no endereço E5. O que vai acontecer? Eu vou olhar para a coluna. A coluna, na horizontal, ela altera. Está aqui, ó, horizontal, ela altera. Então, se eu estou aqui na letra A, consequentemente, o próximo vai ser a letra B. Número, não me interessa, ó, repito. Mais, tem cifrão? Nem discuto, repete. Aqui, ó, não me interessa o número, repete. Observa que a única alteração foi na letra. Então, se eu tiver aqui, ó, cifrão B, 12 mais C8. Vou trazer aqui para a minha horizontal, no caso, para o endereço E7. O que vai acontecer? Observa, ó, vai permanecer cifrão, nem olho, porque cifrão você repete. Como está estático. O número também não me interessa, repete, mais. Aí eu olho para cá. É uma letra e não tem cifrão. Está na horizontal? Está. Vai mudar. Vai para a letra D, número, repete. Então é dessa forma que você trabalha no deslocamento de endereço de células. Observe que nesse caso aqui é uma referência mista. Aqui é uma referência mista. Por que é uma referência mista? Porque tem na coluna o cifrão e no número 5 não tem cifrão. Então aqui ficou mista. Beleza, pessoal? Quando o cifrão está em ambos, por exemplo, cifrão A, cifrão 5, aí aqui se tornou uma referência totalmente absoluta. Beleza, pessoal? Se não há cifrão nem na coluna e nem na linha, ali se tornou uma referência relativa. Então, voltando para cá, pessoal, observa que nesse caso, quando eu copiei e colei nas células subsequentes, como havia o cifrão antes da coluna e antes da linha, eu vou ter a ideia do cifrão, que permite eu lembrar da ideia de absoluta, estática e de sempre. Sempre permanece. Então, observa aqui, ó, igual cifrão G, está sempre permanecendo, ó, e aqui, por exemplo, tivesse o número 8, e aqui tivesse mais H, cifrão 9. Então, observa, nesse caso aqui, se ele te pedisse para copiar e colar na célula vertical aqui, ó, no caso, em C5, o que vai acontecer? Eu vou olhar só para os números, ó, números. Aqui, ó, vai para 9, porque não tem cifrão, e aqui, ó, tem cifrão, repete, cifrão 9. As letras permanecem do mesmo jeito que elas estão. Aqui, ó, cifrão G
e aqui tem o H, mais H. Se numa prova tivesse, copie a fórmula do endereço C4 para o endereço D4. O que vai acontecer? Observa que é horizontal. Horizontal, eu vou olhar para as letras. Então, o que acontece? Tem cifrão G. Se tem o cifrão G, repete. Só olho para as letras. O número fica igual. Olha aqui para H. HI. Por que houve essa mudança? Porque o H não tem ninguém dizendo o seguinte, olha, isso aqui vai ficar sempre. Não tem. Se não tem isso, ele vai mudar. HI. E o número permanece o mesmo. Tranquilo, pessoal? Então seria essa a ideia. Voltando aqui para a nossa questão, você vai perceber o seguinte, ele quer que você identifique qual é a ideia de referência absoluta no endereço B1. O que acontece? Você marca a letra E. A referência absoluta permanece exatamente a mesma, independentemente de onde ela é copiada ou arrastada. Portanto, o gabarito aí será realmente a letra E. Lembre-se, tem o cifrão, mantém a estrutura. Se tiver o sempre antes da coluna A, permanece sempre A. Se tiver o sempre antes da linha, permanece sempre a linha. Não existe essa possibilidade aqui, cifrão, cifrão, A1. Isso aqui não existe, pessoal. Também não pode existir isso aqui, A, cifrão, cifrão, 1. E também não pode existir essa possibilidade aqui, cifrão, cifrão. Isso aqui não, pessoal. Então, no caso aqui, você marcaria realmente a letra E. Próximo. Quando o usuário navega na internet, os cookies são utilizados para armazenar informações sobre o usuário e suas interações com os sites visitados. Assinale a alternativa que descreve corretamente a diferença entre cookies de sessão e os cookies permanentes. Tranquilo, pessoal? Então, no caso aqui, ele quer saber essa diferença. Os cookies de sessão já está dizendo, naquele momento que você está utilizando o navegador, ele memoriza as informações e depois elas serão descartadas. Os cookies permanentes já está dizendo, as informações irão permanecer mesmo que você encerre a sessão de navegação. Então vejamos aqui. Cookies de sessão são temporários e armazenados apenas durante a sessão do navegador. Eles são automaticamente excluídos quando o navegador é fechado. São usados principalmente para manter informações temporárias, como itens em um carrinho de compras ou para garantir que o usuário permaneça logado durante a navegação em um site. Já os cookies permanentes, eles são armazenados no dispositivo do usuário e permanecem ativos por um período de tempo definido, mesmo após o navegador ser fechado. Eles são usados para lembrar preferências e configuração do usuário para visitas futuras, como manter o usuário logado ou lembrar o idioma preferido. Portanto, pessoal, neste caso, você marcaria aí a letra C. Cookies de sessão são temporários e excluídos quando o navegador é fechado, enquanto cookies permanentes permanecem no dispositivo do usuário por um período de tempo definido, mesmo após o navegador ser fechado. Gabarito letra C. Agora, pessoal, nós iremos trabalhar em questões correlatas. Observe o seguinte. No acesso à internet, os cookies de sessão. Nós acabamos de ver a diferença entre cookies de sessão e cookies permanentes. Os cookies de sessão, nós vimos que está aí na letra B. Eles são temporários e são apagados do computador quando o navegador é fechado. Neste caso, você marcaria a letra B. Próximo. Sobre os cookies utilizados por sites e navegadores, assinale a alternativa correta. Então, qual é a definição de cookies? Letra A. Cookies são arquivos de texto, você procura essas palavras aqui, que armazenam informações sobre o contexto de navegação de um determinado usuário. Gabarito letra A. Essa é a definição de cookies que mais cai em concurso. Beleza, pessoal? Próximo. Para possibilitar a inserção de uma quebra de página de forma manual em um documento no Microsoft Word, deve-se utilizar qual guia? Você vai utilizar a guia Inserir Grupo Páginas e vai acionar a opção do botão Quebra de Página. Então, você está aqui no Microsoft Word, vai na guia Inserir Grupo Páginas
e você aciona quebra de páginas. Portanto, o gabarito será a letra D. Próximo. Para inserir uma quebra de página numa edição em Microsoft Word, utilizando o atalho de teclado, a opção é: observe que você olha para as alternativas, nós vimos que o Microsoft Word, ele coloca lá na guia inserir em quebra de página, ele coloca como atalho, quando você deixa o ponteiro do mouse aqui em cima sobre ele, ó, Ctrl Return. Mas eu falei para vocês que isso é similar a Ctrl Enter. Então, tanto faz ele colocar na prova Ctrl Return como Ctrl Enter. Portanto, o gabarito aí será a letra D. Próximo. A quebra de página é um dos recursos nativos e bastante utilizado em documentos editados no Microsoft Word. Para que o usuário consiga inserir uma quebra de página manual em todas as versões do Word, sempre que achar necessário, a combinação das teclas de atalho via teclado será. Então, nós vimos que é Ctrl Return ou Ctrl Enter. Nesse caso, você marcaria a letra A. Próximo. Para se realizar a troca de usuário no Windows, sem desligar o computador, deve-se selecionar a opção Fazer Logoff. Fazer Logoff vai encerrar aquele usuário e permite com que outra pessoa possa utilizá-lo. Encontrada no menu Iniciar, a fim de encerrar a sessão atual de trabalho e deixar o computador disponível para outro usuário. Isso aqui estaria certo, consequentemente você colocaria C. Quando você faz provas do CESP, atualmente Sebrasp, você vai ver que você vai julgar como certo ou errado. Lembre-se, fazer logoff é encerrar aquele usuário off, deixar aquele usuário desconectado, para que outro usuário possa se conectar naquele computador. Tranquilo, pessoal? Portanto, realmente aí ficou certo. Próximo. O recurso do Windows 10 que, quando acionado, mantém o computador ligado com baixo consumo de energia e com o monitor desligado é chamado de... Então, observe o seguinte. O modo suspender ou sleep mantém o computador em um estado de baixo consumo de energia, desligando o monitor e pausando as atividades, mas permitindo que você retome rapidamente de onde parou quando reativar o dispositivo. Ao suspender o computador, os programas abertos permanecem na memória RAM e são retomados na mesma condição ao retornar. Portanto, você marcaria a letra A, suspender. Suspender é o recurso do Windows 10 que, quando ativado, mantém o computador ligado com baixo consumo de energia e com o monitor desligado. Portanto, gabarito letra A. Próxima. No Microsoft Excel, temos o conceito de referência absoluta e relativa. Lembre-se, a referência relativa ela não tem a simbologia do cifrão. Por exemplo, seria assim, ó, A1. Se eu colocar cifrão A, cifrão 1, observa que eu tenho uma referência absoluta. Essa aqui é relativa e essa aqui é totalmente absoluta. Observa que aqui poderia ser ó, relativa e aqui absoluta. Aqui poderia ser assim, ó, absoluta aqui no A, na coluna A, e relativa na linha 1. Tranquilo, pessoal? Então, absoluta, estática, sempre. Lembre-se dessas palavras aí. E você consegue memorizar a ideia de se utilizar o cifrão. Vem de absoluta, estática, sempre. Permanecer. Observa que nesse exemplo, ó, tanto a coluna A quanto a linha 1 estão absolutas. Aqui somente a coluna A e aqui somente a linha 1. Portanto, o caractere que representa a referência absoluta é o cifrão. Gabarito letra A. Próximo. Referência absoluta é um importante recurso no Microsoft Excel em todas as versões. Considerando a sua instalação padrão em português, qual das seguintes fórmulas apresenta uma utilização correta de referência absoluta no Microsoft Excel? Letra A. Observa que o cifrão está depois do número 1. Isso não é possível. Observa que na letra B tem a palavra absoluta. A letra C tem um cifrão antes de um parênteses, onde tem a soma de A1 mais A2. Isso aqui está falso. E aqui tem um cifrão depois da linha 3. Também não é possível. Está fora. Na letra B tem ABS. A2 está fora. E observa que na letra E está correto. Ó. Cifrão antes do A, cifrão antes do 1, cifrão antes do A, cifrão antes do 3. Nesse caso,
referência absoluta para a coluna A e para a linha 1, e para a coluna A e a linha 3. Tranquilo? Portanto, o gabarito será a letra E. Próxima. A imagem a seguir ilustra uma planilha eletrônica do Microsoft Excel 2013 em sua configuração padrão. Qual foi o objetivo do usuário ao inserir o símbolo de um cifrão na função igual B2 vezes, observe com o asterisco, é a multiplicação, vezes B cifrão 1, digitada na célula C2. Observe que nesse caso aqui, pessoal, a coluna B vai ser uma referência relativa e o cifrão 1 vai ser uma referência absoluta. Tranquilo, pessoal? Portanto, o gabarito será a letra D. Tornar a referência para a coluna B relativa, sem o cifrão, e para a linha 1 absoluta, por existir o cifrão. Tranquilo, pessoal? Portanto, realmente o gabarito será a letra D. Então, pessoal, por aqui eu encerro a correção dessas questões. Baixa o material no link na descrição do vídeo, acesse o meu outro canal, que é o Jack Plus, e por aqui eu me despeço. Espero ver você nas próximas aulas. Até mais!